Não tem jeito, é aquele que manda papo reto sempre. O carinho vai daqui pra lá, é daqui pra lá. Souza mais uma vez com você fazendo vídeo topzera, vídeo pra estourar. Consultoria de verdade agora é com Souza, o gigante cuiabano. Vamos falar hoje de economia de um modo simplificado, por isso eu chamei esse vídeo, dei o título nele de Economia Simplificada. Vale para você que trabalha no comércio, vale para você que tem um sítio, que tem sua fazenda, e para você que tem seus pais, ou sogro, ou tio, tias, lá no sítio, que não tem acesso aos vídeos nossos, aos vídeos do Souza, do gigante cuiabano. Fica conosco. Aperta a sinetinha, estamos chegando a 20 mil inscritos, dependemos de você. Você constrói o nosso canal, você é o motivo de nós trabalharmos aqui nessa câmera do lado de cá. É daqui pra lá e não de lá pra cá, é daqui pra lá. Aumenta o som aí, é nós que vamos pra cima. É papo reto sempre, papo reto de verdade. Se você não é inscrito no nosso canal, aperta a sinetinha aí pra gente conseguir atingir o máximo de pessoas. Compartilha nossos vídeos aí porque são vídeos gratuitos. A consultoria é R$ 89,90 mensais, mas nossos vídeos são gratuitos, feitos com muito amor, feito com muito carinho para você acompanhar, para você ser o nosso parceiro aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Economia simplificada, porque nós assistimos esses jornais, os economistas falam, ninguém entende nada, eu não consigo entender nada. Eu vou falar de uma regra de ouro muito simples aqui, que vai poder te ajudar, que vai poder te auxiliar. Quando nós falamos em regra de ouro, a economia tem várias regras, mas as regras de ouro, elas são fundamentos importantes que podem ser e devem ser levadas em consideração por qualquer pessoa. Não precisa ser um economista, não precisa ser um contador, um engenheiro para isso. A regra de ouro é porque deve ser seguida. Se você seguir, com certeza você vai ter sucesso no seu empreendimento, na sua vida pessoal, na sua empresa, na sua chácara, no seu sítio, na chácara do seu tio, do seu pai e assim por diante. Você não vai acreditar, mas o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, distrital, por incrível que pareça, eles instituíram essa regra. Mas eles são perdulários, são esbanjadores e gastadores. São os filhos pródigos. Quem já ouviu a parábola do filho pródigo sabe que tinha um filho que esbanjou tudo, que gastou tudo e jogou tudo fora. E o outro que conservou o seu patrimônio. O Estado é o filho pródigo. A União, o município, são os filhos pródigos da economia. Sabem das regras, todo dia criam regras, mas não cumprem as regras. Então, dentro lá do Estado, dentro do governo, eles criaram a receita de capital e a receita corrente. Já viram que eles não controlariam os gastos, então disseram, separa um dinheiro para pagar as despesas correntes, que são as despesas de custeio, as despesas normais e contínuas, e separam um dinheiro para investimento. Primeiro nós vamos pagar as despesas correntes, as despesas que surgem todo mês, depois nós vamos investir. Isso você faz e deve fazer na sua casa, na sua chácara, no seu sítio. Se você é criador de aves, não tem como fugir disso. Eu estou falando isso principalmente porque se você quer se manter no mercado, se você quer perpetuar e permanecer no mercado, você precisa de uma coisa chamada capital de giro. Sem esse capital de giro você não fica. O que é o capital de giro? Se você, por exemplo, é criador de poedeiras, você tem um determinado valor, recebe um determinado valor pela venda dos ovos, mas precisa renovar o plantel. Eu tenho certeza que você sabe disso. E muitas vezes a galera vai para uma cervejinha, vai para uma farra e falta dinheiro. Quer dizer, as despesas normais estão sendo deixadas de lado ou foram deixadas de ser pagas por um excesso de gastos
que é o que o governo faz todos os dias. Mas eu não quero que você faça isso. Eu quero que você se enquadre nesses conceitos, nessas fórmulas que nós vamos trazer para você. Porque nós acreditamos na sua força de trabalho, acreditamos no seu empreendimento e na sua vida. Li um livro hoje muito interessante que falava exatamente disso, que na sua vida é como um jogo de pôquer, as cartas são jogadas aleatoriamente. Então uns nascem em berço de ouro, outros nascem em berços de um funcionário público, outros nascem em berço de um empreendedor, outros de empresário, capitalista e assim por diante. Não tem como reclamar e não tem como voltar isso aí. Portanto, é preciso fazer com aquilo que você tem em mãos. Você cria os seus animais, ou você planta, o plantio, por exemplo, para obter rendimento. Você cria animais para ter renda. Você abriu o seu comércio para ter rendimento e assim por diante. Muitas vezes, você tem rendimento, mas não tem patrimônio. Você tem patrimônio, mas não tem rendimento. Por isso, a pessoa que é empregada e a pessoa que recebe mensalmente tem que ter um cuidado muito grande, porque ele tem isso aqui, ele é forte nisso aqui. A renda fixa. A pessoa que trabalha num comércio, que é empregado, ele é forte, porque ele recebe mensalmente. Quem é empreendedor, quem planta, quem colhe por conta própria é diferente. Ele não tem essa renda fixa, ele tem uma renda eventual, uma receita eventual. Então o cuidado dele já é diferenciado. Normalmente, quem recebe mensalmente, o empregado, normalmente ele fica preocupado porque ele paga as contas e nunca sobra nada. Quem tem renda eventual, ele tem uma outra preocupação, que é justamente a falta de recebimento contínuo e também o pagamento das suas contas. Para isso, é preciso guardar essa regra de ouro que nós vamos falar aqui. Renda fixa deve pagar despesa fixa. Renda eventual deve ser investida. Vamos traduzir isso? Vamos entender isso de maneira bem simples. O cidadão vendeu um gado, colocou no caminhão, embarcou e vendeu. Recebeu lá 12 mil reais, está aqui, 12 mil reais. Parece um volume muito grande de dinheiro e parece que dá para fazer tudo. Dá para comprar o arame, dá para comprar grampos de cerca, mourões para restabelecer um piquete, dá para comprar uma grade aradora e assim por diante. E a gente sabe que isso não é assim que acontece, não é assim que funciona. Na verdade, quando se recebe isso, existe compromissos já prontos para serem cumpridos com relação a esses valores. Então é por isso que nós precisamos ter uma coisa chamada aprovisionamento ou provisão. Aprovisionamento ou provisão. O que é aprovisionamento ou provisão? É eu entender que aquele valor que eu recebi, ele precisa fazer face a algumas despesas que são contínuas, já que eu não tenho uma despesa, uma receita fixa, eu não tenho uma receita contínua. Eu crio galinhas, por exemplo, e eu recebo de acordo com venda de ovos, venda de animais. Você cria gado, você recebe dinheiro, recebe valores em relação à venda do leite ou venda da carne. Não tem outro meio, ou animal vivo. Você que planta soja, você recebe o rendimento pelo plantio, pela venda da colheita. E assim por diante, é sempre desse jeito. E precisa fazer o aprovisionamento. É aqui que muita gente vende a sua propriedade rural. Porque ele não consegue entender o fluxo de caixa. Fluxo de caixa não é contínuo. Muitas vezes a sensação de uma propriedade rural, a sensação de uma chácara, de um sítio, é de que só dá despesa. Mas não é verdade. Ele tem receita. O problema chama-se a provisão. Se você tem uma horta dentro da sua propriedade, é evidente que o recebimento é menor do que a saída muitas vezes. E aí o que acontece? Muitas vezes você gasta muito, mas não faz provisão. Ou você recebe algo e não aprovisiona, não prepara. O que é essa provisão? Vamos dar esse exemplo aqui para facilitar para você.
R$ 12.000. Em janeiro eu tenho despesa de R$ 1.000, tá aqui. R$ 1.000 guardado para janeiro. Fevereiro R$ 1.000, março R$ 1.000, abril R$ 1.000, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Os 12.000 foram divididos em gastos de R$ 1.000 para fazer face às despesas da propriedade. Se você não fizer isso, você está fadado a vender. Por isso que dizem chácara, sítio, fazenda é duas alegrias, uma que vende e uma que compra. Eu já comprei sítio, já comprei chácara e nunca tive esse aborrecimento. Na verdade, quando eu quebrei no gado de leite, não foi por isso aqui, ó. Foi por uma outra situação. Eu ignorei algumas situações que eram importantes. Por exemplo, mão de obra. Na nossa região, nós temos pescadores. Você transformar pescador em tirador de leite, em leiteiro, é difícil. Jesus transformou os pescadores em discípulos para pescar almas, pescar homens. Nós não somos Jesus, nós não somos o Filho de Deus, então transformar pescador em tirador de leite, ordenhador, não tem chance. Então são problemas, percalços que realmente eu confesso para vocês, quebrei no gado de leite porque ignorei alguns fatores que eram importantes. Um outro detalhe no meu fiasco, no meu fracasso lá no gado de leite, meu custo de produção era de R$ 1 o litro. O cidadão estava disposto a pagar 30 centavos. Quando eu não entregava esse leite a 30 centavos, eu precisava fazer uma logística de entregar leites em garrafas PETs, em tambores, combustível, estrada perigosa, manutenção de veículo e assim por diante. Gente, não tem jeito. É diferente de você produzir leite numa bacia leiteira que o cara vem e conecta o caminhão lá no resfriador e leva. É outro mundo, é outro Brasil. Então são coisas assim que eu compartilho com vocês porque eu sei o que é a vida dura do campo, a vida dura do empreendedor rural, a vida dura do trabalhador rural. Mas vamos supor que você não entenda essa regra ou não aceite essa regra e fala: eu quero inverter, eu vou inverter e pronto, e acabou. Eu vou fazer tudo cruzado aí, invertido ao que o Souza falou. Acontece exatamente isso. Você pega a receita fixa, por exemplo, a receita fixa é o valor que você recebe mensal pela venda do leite, supondo, e ao invés de pagar a energia elétrica da propriedade, você faz um investimento de médio prazo para receber o resultado desse investimento em 12 meses. Vai lhe gerar uma preocupação, uma tensão violentíssima, porque você vai ficar dependendo de uma receita eventual para pagar, por exemplo, a energia elétrica, para pagar consumo de água, para pagar o consumo de combustível. Você vai ficar desesperado, porque você vai aguardar vendas. Se você cria, por exemplo, aves, você vai entrar em desespero e falar: eu preciso fazer vendas, porque o valor que eu tinha em caixa, eu fiz um investimento, deixei de honrar o compromisso de despesas fixas, como energia, como água da propriedade, consumo de água da propriedade, ou combustível e assim por diante. Então vai gerar uma tensão violenta, porque se você não vender, você não vai pagar, não vai honrar os compromissos. Esse é o cruzado, é o cruzamento que muitas pessoas fazem. Joga a receita fixa lá no investimento e fica aguardando receita de uma venda, que nem sempre ele acontece. A compra na cabeça das pessoas, ela não é automática e não é tão rápida assim. Muitas vezes você já deve ter passado por isso. Entra no Mercado Livre, por exemplo, gosta de um produto e fala: vou comprar esse produto amanhã. E de repente surgem outros compromissos e você só compra 30 dias depois. Imagine aquele vendedor que estava aguardando aquela venda para poder honrar um compromisso de pagamento de energia. Ele já dançou. E não é culpa sua, porque a compra, ela é um processo de formação, um processo mental, um processo de tentar saciar a si mesmo, de se satisfazer. E nem sempre as pessoas estão dentro da sua prioridade. Eu espero ter contribuído com você nesse vídeo. Eu espero ter ajudado de alguma forma a você nas suas finanças.
é o nosso carinho que vai daqui para lá. Se você ainda não contratou a consultoria do Souza, Souza Consultoria 65 99971 9010, mandando papo reto sempre. Papo reto é aqui, é a consultoria do Souza que não te abandona. Forte abraço, até a próxima. Peço a Deus Todo-Poderoso que abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe a sua criação. Até a próxima, com muita fé em Deus e se Deus quiser.